Oi. Peraí. Vai ser agora 15 minutos para cada vereador? Peraí, dois Gilberto. Então você dá. A hora que der, você fala pra mim ou então não. Eu não. Vai. Não, você olha aí pra mim e fala. Deu 10 minutos, você mostra pra mim. Vai. Vamos seguir a ordem, né, Pedro? Pô. Hein? Isso. Seguir a ordem. Tá. Você vai ficar por último, né? Entendeu? Fica a votação também. Declaro reaberta a sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para que manifestem interesse em fazer uso da palavra por até 15 minutos, para tratar com urbanidade, mas com respeito às prerrogativas funcionais exclusivamente dos fatos atinentes ao processo que será julgado. Pela ordem de chamada, vereador Antônio Camargo de Oliveira. Gilberto ficou olhando. Primeiro você faz a inscrição de quem vai falar, ou certinho, quem tem interesse na palavra. Ele é inscrito e depois que ele fala. Não, mas eu... Depois que todo mundo passar. Não, pode seguir essa ordem, né? Você vai falar, Serrinha? Então, pá. Então, o vereador Antônio Camargo Oliveira vai fazer uso da palavra. Everaldo Aparecido Carvalho. Eu estou inscrito. Vai falar, vereador Everaldo? Não? Jair Briane Sobrinho? Não? José Pedro dos Santos? Eu vou fazer uso da palavra, senhor presidente. Odair Oliveira Mota. Patrícia Luiza Silva Souto Vilela. Vai fazer uso da palavra. Pedro Rodrigues Lobo. Não. Eu também não. Então, de acordo, então, a palavra fica por 15 minutos ao vereador Antônio Camargo. Antônio, o vereador Antônio, depois o vereador Vanderlei e a vereadora Patrícia. Vereador Antônio, pode usar a tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, Dr. Marcos Paulo Cardoso Guimarães, o qual, em seu nome, cumprimento todos os outros advogados, autoridades aqui presentes. Trata-se do processo número 1, 2015, e que foi protocolado nesta casa pelo cidadão José Luiz Gonçalves, com 3 tipos de denúncias para ser apreciado
por esta casa. Aqui não se trata de avaliar se o prefeito é um bom administrador ou é um péssimo administrador. Trata-se desse processo para avaliar se ele cometeu infrações político-administrativas no seu governo. Primeiramente, eu quero dizer que processo semelhante a esse está sendo investigado pelo Ministério Público Municipal, do qual, durante vários tempos, as informações que foram pedidas pelo promotor foi encaminhada por esta casa. Vários requerimentos foram feitos ao excelentíssimo senhor prefeito José Benedito Garcia, na possibilidade de sabermos se havia alguma irregularidade em vários setores da sua administração. Algumas respondidas, outras não respondidas, algumas satisfatoriamente, outras não satisfatoriamente, mas na medida do possível, nós fomos informando ao MP em que situação encontrava a fiscalização desta casa com relação às denúncias que vinham de forma não protocolada e a gente cobrava, que é o papel dessa casa. Mais recentemente, através do cidadão José Luiz Gonçalves, foi protocolada nesta casa denúncia idêntica a que já é investigada no Ministério Público de Itaberá. Com o protocolo dessas denúncias, foi criado uma comissão processante, do qual 3 vereadores fizeram parte, e foi apresentado pela defesa do senhor prefeito 42 volumes, com 8.773 folhas, que foram juntados ao processo político-administrativo, volume principal formado por 217 folhas. Essa comissão, avaliando sumariamente essas 8.773 páginas, para buscar indícios se o senhor prefeito cometeu tal infração, ficou constatado que, dentro desse volume, 42 volumes, tinha amplo fornecimento de provas diante daquilo que estava ocorrendo e que era sabido por muitos, mas que não estava ainda em processo de investigação. Ocorre que, quando surgiu a intervenção no hospital, que era para ser a intervenção sobre a diretoria da ABI, a intervenção recaiu sobre a ABI, instituição administrativa. Quando a investigação deveria ter sido feita, como a diretoria da ABI estava administrando o nosso projeto de saúde e todas aquelas denúncias e reclamações que tinham. Primeiro grande erro, o senhor Ariberto, nomeado como interventor, ele próprio se
assinou a carteira, se admitindo no trabalho, ele próprio disse para ele mesmo quanto iria ganhar de salários. Esse foi o primeiro erro na questão da intervenção, que não é o que nós estamos aqui julgando. Nós não estamos julgando a intervenção. O fato de erros administrativos começou a partir da intervenção. No momento, o Dr. Gilson era o secretário da Saúde. Secretário esse que tem a obrigação, no seu cargo, de fiscalizar e gerenciar todas as necessidades e acontecimentos dentro da área da saúde. O secretário da Saúde foi contratado pelo interventor para ser prestador de serviço no hospital em que ele, secretário da Saúde, deveria ser o fiscal de tudo o que acontecesse de errado e também para o bom andamento no setor da saúde. Posteriormente, contratou-se a firma Master Baby, que é do sócio proprietário médico Dr. Gilson, acumulando assim 2 cargos como secretário, como médico clínico do hospital e, além disso, colocando a sua firma para recebimento de prestação de serviço para o hospital. Isso demonstra que, sem nenhum critério legal, foi se fazendo as coisas a seu modo. E, posteriormente, contratando a empresa de sua esposa para também trabalhar no hospital. Então, pegou uma família que pegou o setor de saúde para gerenciar, administrar, fiscalizar e ser o proprietário de todo esse setor de saúde. Ao acontecer todos esses fatos, e que esta casa vinha cobrando do senhor prefeito explicações para esses casos, não chegou a tempo do Ministério Público apurar todo o processo e nós tivemos, por esse protocolo do cidadão José Luiz Gonçalves, que tocar a nossa investigação nesse caso. Está nos autos que de todos esses fatos, o senhor prefeito tinha conhecimento. Se o prefeito tinha conhecimento, cabia a ele, como autoridade máxima, fazer reparos e corrigir toda essa insanidade. E fazer com que aquilo que estava acontecendo de errado passasse a funcionar de forma legal. Mas nesse momento o senhor prefeito omitiu-se. Sabendo do fato, fez de conta que não ia acontecer nada. E a sociedade denunciou. E pelo levantamento da CP desta casa, ficou comprovado, até por documentos apresentados na defesa do prefeito José Benedito Garcia, de que realmente tinha essas irregularidades, principalmente com pagamentos ao secretário, ao médico e à empresa Master Baby, que resultava em um só pagamento, ia tudo para uma pessoa só. Se o prefeito tivesse tido a cautela de corrigir essa insanidade, esse erro gravíssimo, em que ele sabia que estava acontecendo, mas
não tomando providência, ele acabou se omitindo no seu direito e no seu dever de prefeito de corrigir o seu secretário, que bastava ele tirar o cargo de secretário, que não tinha nenhum crime, do médico Gilson e de sua empresa, com a necessidade de trabalho do hospital, prestar serviço à ABI, aquele hospital. O erro maior foi o acúmulo, em que quem deveria ser o fiscalizador da saúde passou a ser o dono dos trabalhos da saúde. Então é difícil comprovar que estava certo ele sendo fiscal da saúde, fiscalizar ele próprio, a firma dele e a esposa dele. Por outro lado, um outro erro é que o senhor Heriberto, que era o interventor, passou a receber da ABI o seu salário, por ele estipulado, quando ele deveria receber do município, e não da entidade do qual ele estava intervindo. Segundo erro, do qual o prefeito teria que ter tomado essa providência, 2 minutos eu concluo, teria tomado essa providência para evitar que isso continuasse acontecendo de forma ilegal. Eu tenho só 2 minutos para me terminar. Eu quero dizer que as oitivas das testemunhas, você viu não ser necessário ouvir, porque o que as testemunhas iam trazer de bom, de melhora de informação no processo? Nenhuma. Porque eles iam dizer que o acúmulo de cargo era legal, eles estariam dizendo que isso era legal, falando contra a lei e não seguindo a lei. Portanto, eu vejo que a negligência administrativa, a omissão administrativa, fez com que o nosso município tivesse perdas na saúde, perdas no investimento e melhor o atendimento público, que já é precário. E por isso eu quero parabenizar a CP pelo trabalho que fez. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador José Vanderlei Barreira. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, seus advogados, colegas vereadores, cidadãos presentes que nos honram com vossas presenças, dando a esta sessão extraordinária o real valor que ela merecia ter pela postura respeitosa com que estão aqui desde as 18 horas e com certeza ficarão um bom tempo, porque os trabalhos com certeza atravessará aí um outro dia. Eu quero dizer que com o mandato aqui de 5 vezes vereador, com algumas interrupções, mas desde 76, quando acho que até alguns colegas aqui eram recém-nascidos, eu me iniciava na vida pública. E me lembro de um fato que ocorreu quando eu fui presidente da Câmara com 20 e poucos anos, quando o prefeito da época, senhor Pedro Mareno, estava nas últimas para morrer, que ele tinha um problema muito sério de saúde,
e que encontrava-se internado no Hospital do Servidor Público em São Paulo, e eu recebi debaixo de chuva na minha casa algumas pessoas da cidade, inclusive cabos eleitorais seus, inclusive pessoas ligadas a seu mandato, investido em outros cargos, que bateram na minha casa às 11 horas da noite. Vereador, só falta você assinar que o prefeito está cassado. Mas por que motivo? Faz 20 dias que ele está lá e ele não governa. Estão governando por ele, estão levando papéis de Itaberá para São Paulo para ele assinar. Eu, com 20 e poucos anos, eu falei, se vocês quiserem permanecer na minha casa, pode ficar. Mas vamos conversar de outros detalhes, outras coisas, menos isso. Já que ele está para morrer, deixa ele que morra, depois assumimos, damos posse ao vice. Isso eu estou confidenciando hoje, 30 e cacetada anos depois. Muita gente da minha família não sabe disso. E o que eu quero dizer é que no dia que essa casa acolheu as denúncias, em que eu também votei para que fosse apurado, e que a comissão teve seu trabalho imparcial, fez o que tinha que fazer, foi muito bem orientada pelo advogado aqui da casa, que mostrou certas partes nos autos aqui que eu fiquei abismado, por sua competência. Mas o que eu quero dizer é que naquele dia que nós estávamos provando aqui, o prefeito, que eu não votei nele, além dos problemas atípicos da prefeitura, com queda na arrecadação, com uma série de atribulações lá, recebi essa denúncia aqui, e sua filha em coma lá na Santa Casa de Itapeva, e que demorou muito tempo, com muitas orações aí, da família, muita fé, para que ela se restabelecesse, e graças a Deus ela está aí. E que não é do meu convívio, não era íntimo a minha família do Zé. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu aprendi a admirar pela sua honestidade, pela sua transparência. Põe a mão na chapa por ele. Ponha. E pode alegar o que quiserem aí na cidade, que promiscuidade não tem comigo, em relação ao prefeito. E talvez seja um dos vereadores que menos pede favor, ou pede uma estrada, que pede alguma coisa aí. Porque não sou requisitado. Até peco em minhas atuações como vereador, às vezes, por não fazer muitas indicações, não fazer muitos requerimentos. Conhecedor com experiência, carcomido de tantas alegrias, mas de muitas tristezas políticas. E o que eu quero dizer aqui, que o meu colega que me antecedeu falou muito bem, é que nós estávamos trabalhando sim, através de denúncias, através de envelopes com 200, 300 folhas jogados embaixo das portas de nossas casas, para que nós fiscalizássemos melhor o prefeito e sua equipe. E isso aqui na Câmara nós estávamos fazendo e nunca deixamos de fazer. Se vocês olharem a pauta hoje, tem 3 requerimentos pesados contra o prefeito que está indo para ele. Ele nem está sabendo, acho que não chegou na mão dele ainda. Mas, o que eu quero dizer é que estou achando que as coisas agora estão se voltando. Nada tenho contra essa pessoa, que considero até uma pessoa amiga, o José Luiz. Mas se a moda pega, uma pressãozinha em cima aqui, que eu não recebo pressão e não tenho medo de pressão. Se a moda pega, vai ter mais 50. Se ele escapar dessa, que tenho certeza que vai escapar, porque não merece. Porque se tiver algum dinheiro para ser devolvido, senhor prefeito, por deslize do erário lá, que o Ariberto ou o Gilson, em 24 horas você comunica que você está entrando com uma ação civil, que você quer que o erário seja ressarcido, e acabou. Porque tirar um prefeito numa democracia, no estado de São Paulo, aqui Itaberá,
onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo sabe onde que ele mora, o que ele faz, o que deixa de fazer. É emperrado, às vezes é meio empacado, mas todos nós temos nossos defeitos. Agora, que vantagem que ele levou para ser caçado? Como é que está a propriedade dele? O que ele adquiriu? O que ele tem a mais? Eu estou achando que ele tem menos hoje do que tinha quando entrou. E não cabe a nós, simples humanos aqui, investidos no cargo de vereador, decidir o futuro de uma cidade, o futuro de um homem digno, porque foi bem representado pelo advogado, porque ele foi induzido a erro, ninguém sabe o que aconteceu na prefeitura. Sendo que peças muito mais fortes, muito mais consistentes, estão no Ministério Público já desde o tempo do outro prefeito, que terminou o mandato, está aí, tá? Agora vem um homem que quer pôr a mão na ferida, que quer mexer, que quer ajeitar, que quer fazer 15 e fazer o que mesma coisa que 60 fazia, ele está errado. Ache um médico especialista para vir aqui em Itaberá, não vem por menos de 40, 50, 80 mil. A não ser os cubanos, que ainda recebe crítica por não ter os cubanos aqui. A coisa está se deteriorando de uma certa forma, que eu não sei aonde nós vamos parar. Quando foi para tentar abaixar os salários de vereador só de Itaberá e não do Brasil inteiro, que 1.200 pessoas assinaram um documento, essa casa tomou uma posição. Porque eu acho que se tirar de todo mundo, tira também aqui. Vamos mexer lá em Brasília. Por que você não faz abaixinado para mexer com Brasília? Ou está tudo bonitinho lá? Ninguém vê televisão? Meus colegas não vê? Estou aqui porque deve é. Tenho meu pensamento firmado. Não estou aqui criticando a comissão. Fez um trabalho bem feito e tentou. Só que tem um detalhezinho. Tem uma testemunha sim, faz falta aqui. E eu alerto vocês, tomem cuidado. Uma testemunha era essencial para a defesa do prefeito. Muito próximo aqui, e que não precisava ele vir aqui, podia ir atrás dele, pegar o carro, que está aí o carro da Câmara, podia ter ido lá, que é o prefeito da Taquarituba, que passou uma situação idêntica à situação da Mater Baby aqui. Idêntica. Foi abrir o processo, foi para onde foi lá, não sei onde que foi, só sei que foi absolvido. Pela justiça. E quem somos nós aqui agora para ficar? Mexendo no destino que o povo quis. Eu não queria aquele dia, porque eu não votei nele. Mas como não queria, se fosse para o meu prefeito que eu tivesse votado também. Porque nós estamos mexendo com sensibilidade, nós estamos mexendo com o futuro nosso. Se 68%... 3 minutos, vereador. Se 68% quis o Zé, esse 60% tem que ajudá-lo. Puxar a orelha dele. Zé, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas não da forma como estamos aqui. Parece que nós estamos, não sei, não estamos no estado de São Paulo, não estamos nem no Brasil. Para acontecer o que eu estou achando que poderia acontecer, mas acho firmemente, piamente, que esses 8 companheiros meus, respeitando o voto de cada um, como eu respeito aqueles que vão querer tirar o Zé, mas eu quero que eles respeitem a nós também, que queremos que o Zé continue e que a gente dê uma chance a ele. Se for o Gilson o problema, está resolvido, eu acho. Ele não saiu contando para ninguém o que ele vai fazer, mas está servindo de experiência de vida para ele, está servindo de experiência de vida para a sua família, está servindo de experiência para nós vereadores aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores advogados, senhor prefeito, senhoras e senhores aqui presentes. Como todos sabem, esse é meu primeiro mandato. Assumi no final de janeiro. Hoje estou aqui para relatar sobre a comissão processante, processo 1 de 2015, que foi apresentado pelo senhor José Luiz Gonçalves contra o prefeito José Benedito Garcia. Das 217 páginas que eu pedi para imprimir para mim na sexta-feira, eu fiz questão de ler página por página. Algumas, com certeza, eu não entendi, mas, porém, tentei buscar ao máximo até eu ter o meu voto e a minha convicção do que é melhor para o município. Como todos sabem, desde o começo, eu tenho brigado muito pela saúde de Itaberá. Quando eu falo saúde de Itaberá, isso engloba, com certeza, o hospital. Que se não fosse por intervenção do nosso prefeito, com certeza hoje não existiria mais. Quem precisasse de uma sutura, quem precisasse de soro, quem precisasse de repente, poder tomar um Buscopan na veia por causa de uma crise de rim, ou de vesícula, ou qualquer outro tipo, teria que estar indo para Itapeva. O relatório final condena o prefeito em 2 tópicos da denúncia. Ou seja, por ter o interventor recebido remuneração sem estar previsto no decreto de intervenção e ter sido empresa de Dr. Gilson contratada pela ABI no período da intervenção. Uma coisa que o nobre vereador Vanderlei falou, e eu não posso deixar de falar, foi das testemunhas terem sido dispensadas. Na folha 117 dos autos, das 217 páginas aqui referentes ao processo, hoje foram lidas somente 76, para vocês terem uma ideia. Eu gostaria de citar aqui a declaração de uma das testemunhas, que é aqui do município. Eu, Maria do Carmo Cristiano Lima, portadora do documento do RG 10.227.118 e do CPF 049-588-598-37, residente domiciliada à rua Amador Benedito Pimenta, 282, nessa cidade, funcionária estadual, agente técnico de saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde no setor de agendamento. Declaro, para que possa interessar, que o Dr. Gilson Antônio Sá Pinto Filho realizou várias cirurgias ginecológicas na então Associação Beneficente de Itaberá, atendendo encaminhamento do setor de agendamento de saúde deste município, devido à grande demanda, tempo de espera nas unidades de referência, necessidade e gravidade dos casos. Saliento que foi entrado em contato com as referidas unidades, não tendo época, previsão para que estas pacientes fossem chamadas para a realização de cirurgia. Assinado Maria do Carmo Cristiano Lima. Então, vocês vejam bem, não havia uma previsão e as nossas mulheres estavam sofrendo. Então, creio que as testemunhas teriam que ter sido ouvidas, sim, pelo menos uma. Nos 2 casos, por tudo que consta do processo,
pode ser afirmado com convicção que o prefeito não cometeu crime político-administrativo. No primeiro caso, o artigo que fundamenta o entendimento pelo cometimento da infração não diz que o interventor tem que receber através da administração e não por intermédio da BI. Além do mais, o mesmo artigo fala que as pessoas utilizadas pela intervenção devem ser devidamente indenizadas. Outro ponto é que o interventor recebeu o salário pago pela ABI ao diretor administrativo. Não tem sido superfaturado. Com relação à contratação da empresa do Dr. Gilson, foi no período da intervenção, ou seja, o contrato foi firmado com a ABI. Como o nobre vereador Vanderlei falou, existe o caso do Dr. Miderson, prefeito de Taquarituba, que desde seu primeiro mandato, a empresa de sua propriedade é contratada pela Santa Casa Local, que recebe verbas públicas. O Dr. Miderson presta serviços médicos e exerce o cargo de prefeito. No entanto, a Justiça considerou normal. Então, entendo não ter o prefeito cometido crime algum nestes casos. Além disso, em nenhum momento está demonstrado desvio de dinheiro público, que isso é de suma importância para o município. Pelo contrário, tudo foi feito em busca para manter o hospital e prosseguir o atendimento médico para a população que tanto sofre. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo agora a palavra por até 2 horas ao senhor prefeito José Benedito Garcia e aos seus defensores, o Dr. Marcos Paulo Cardoso Guimarães e o Dr. Antônio Rossi Júnior, que deverão decidir livremente como deverão fazer o uso do tempo destinado à defesa. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores. Cumprimento na pessoa de seu presidente, cumprimento o prefeito José Benedito Garcia, cumprimento os presentes aqui na sessão da Câmara Municipal. Eu vou tentar ser breve e fazer uma explanação didática que todos possam entender de forma definitiva o que de fato ocorreu e o que de fato tem que ser feito. Em primeiro lugar, o prefeito, ele tem um papel preponderante. Ele tem que zelar para que a população tenha garantido o atendimento à saúde. Isso daí, ele não pode deixar, está na Constituição, está na nossa maior lei, ele tem que zelar pelo atendimento à população, à saúde. Então, quero deixar frisado, nobres vereadores, o atendimento à saúde é essencial. Além disso, como já dito anteriormente, cópia de todo esse processo, de todos os documentos, mais de 8.000 documentos, já estão no Ministério Público há mais de 1 ano, 2 anos, já está no Tribunal de Contas. Então, vejam bem, o próprio Ministério Público já está investigando não só essas questões aqui também apuradas, mas a questão também do convênio da ABI. Essa investigação do Ministério Público, para vocês terem uma ideia,
é de 1995. Então, já vem se arrastando há mais de 10 anos. Em 2008, como já é de conhecimento, o então prefeito firmou um acordo, a gente chama de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Firmou um acordo, prefeito de Itaberá da época, com o Ministério Público. Olha, o Ministério Público queria que a prefeitura já intervisse, naquela época, no hospital de Itaberá. Mas o promotor, sabendo das dificuldades, sabendo que o serviço da saúde é essencial, não pode ser paralisado, ele falou, não, vou dar um prazo, prefeito, à época. Vou dar um prazo, vou fazer um acordo. Um prazo foi dado, não foi cumprido. 2011 foi renovado. 2013 assumiu o atual prefeito. O que ele tinha que fazer? Cumpria o TAC, ou deixava o hospital fechar. Ele decidiu, numa atitude nobre, numa atitude corajosa, ele decidiu cumprir o TAC. Ele decidiu cumprir o que a justiça determina. Ele fez a intervenção municipal. Fez uma auditoria, que é de conhecimento, tem no processo. Constatou-se que, na auditoria, constatou-se que houve uma má gestão da entidade que administrava o hospital. Constatou-se dívidas fiscais, INSS, Fundo de Garantia. Isso daí culminou, inclusive, com mais de 50 reclamações trabalhistas envolvendo, o advogado propôs contra a ABI e contra a Prefeitura de Itaberá. Quem que vai pagar Quem que vai pagar? A Prefeitura. Mas, na verdade, quem teria que pagar era a entidade. O pagamento, outro ponto a ser batido, o pagamento do salário do interventor não tem nenhuma ilegalidade. A previsão no decreto que promoveu a intervenção, ele recebia o mesmo salário do diretor administrativo, inclusive a carteira de trabalho dele, existe lá a entrada, a assinatura da diretora do departamento pessoal de quem? Da ABI. Então, nada mais justo que aquele que desempenha um trabalho seja remunerado pelo aquilo que faz. É importante deixar claro para cada um, e principalmente para os vereadores, que a intervenção recaiu única e exclusivamente na gestão hospitalar, e não na direção da entidade. Ela permaneceu a intervenção durou 1 ano. A intervenção durou 1 ano. E durante esse 1 ano, a entidade permaneceu no hospital, o convênio não foi rescindido, o convênio permaneceu, ou seja, a terceirização permaneceu. Inclusive, as movimentações bancárias, quem que fez durante a intervenção? Foi a prefeitura? Não. Foram os diretores. Os diretores da ABI. Isso aí tem documentos no processo, esses 8.000 páginas do processo. Também, da mesma forma, não há nenhuma irregularidade na contratação da empresa Mater Baby, do conhecido Dr. Gilson. Por quê? Como eu disse anteriormente, durante a intervenção, quem que permaneceu sobre o comando do hospital
a ABI, a terceirização permaneceu. Havia um interventor, sim, havia um interventor, por uma finalidade específica. Mas o contrato firmado com a empresa Mater Baby foi pela ABI. Cabe frisar, se não sei se é de conhecimento dos nobres vereadores, que a clínica Mater Baby, ela já presta serviço, vamos usar a expressão correta, ela já presta serviços desde 2008 para a ABI. Ou seja, há mais de 7 anos ela presta serviços. Então, ela não nasceu em 2013, ela não nasceu em 2014. Em 2008 ela já prestava, é conhecimento, a população sabe disso. E a demanda, como dito pela vereadora, e a demanda? Cirurgias ginecológicas, que é a declaração da responsável pelo setor de agendamento. E o caso semelhante do prefeito de Taquarituba, Dr. Miderson, que eu faço questão, o vereador Vanderlei Barreira e a vereadora Patrícia mencionaram, eu faço questão de ler a decisão judicial. Uma parte dela. Assinalo que o simples fato de ser sócio majoritário da referida clínica prestadora de serviços médicos à Santa Casa não configura por si só ilegalidade. Isto porque a clínica da qual Miderson Zanello Mileu é sócio não integra a relação contratual entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura Municipal de Taquarituba, mas sim compõe com a referida Santa Casa uma relação diversa e independente, inapta a atrair a hipótese de ilegalidade em questão. Dessa forma, não existe relação direta de prestação de serviços entre a clínica, da qual é sócio o Dr. Miderson, e a Prefeitura de Taquarivaí. Está aqui, para quem quiser ver. Além disso, foi colocado pelo vereador Serrinha que o Gilson, ele era secretário, fez o contrato, o interventor fez o contrato pela Mater Baby, então ele fiscalizava, executava, pagava, erroneamente. Está aqui. AIH é a sigla de Autorizações de Internações Hospitalares. Nos contratos firmados com os médicos que prestavam serviços para a ABI, e hoje prestam serviços para o Hospital Municipal de Itaberá, existe uma cláusula dizendo o seguinte, que a autorização das AIHs, Autorizações de Internações Hospitalares, fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito. Aí leio uma determinação do Ministério da Saúde, Brasília, Governo Federal. Dessa forma, todas as AIHs são avaliadas e ingeridas no sistema do Ministério da Saúde para posterior pagamento das mesmas. Essa prática não passa pelo secretário municipal de saúde. Deverá sempre ter um profissional médico cadastrado junto ao Ministério da Saúde, capacitado para assinatura e liberação, não podendo ser o secretário de saúde, mesmo que este seja médico. O que isso aqui significa? É um outro profissional, outro CRM, outro profissional. Então, me desculpe o nobre vereador, essa colocação de que ele fiscalizava, que ele executava e se pagava e autorizava, está aqui de forma clara, rebatida. Tá? Por fim, quero deixar registrado aqui que a Prefeitura, através do prefeito, fez esse ano
a gente chama de chamamento público. O que é o chamamento público? Publica na imprensa local, publica numa imprensa regional, publica no Diário Oficial do Estado, ou seja, dá publicidade para quem quer ser contratado. Principalmente o médico. Foi feito por 2 vezes. Na primeira oportunidade, quem que se habilitou? Mater Baby. Na segunda oportunidade, quem se habilitou? Mater Baby. Então, nobres vereadores, na denúncia, inclusive nos pareceres, a colocação da moralidade. Eu vejo o que está acima da moralidade. É o interesse público? É o interesse da população? Ou vamos nos restringir e falar, não, só apareceu essa empresa, não, vamos ficar sem médico. Vamos, prefeito, deixa o hospital sem médico. Vamos fechar o hospital. Vamos para Itapeva. É mais prático. Tá? Então, para concluir, eu quero aqui colocar a minha defesa, minha indignação. Eu tenho quase 12 anos de experiência como procurador do município de Itapeva. Eu nunca vi algo parecido. Nunca vi. Tá? Teve diversas comissões que eu já presenciei, já atuei, mas a forma como está sendo conduzida essa comissão, pelo cerceamento de defesa rebatido pela vereadora, que eu nem me adentrei, seria, se chegar ao ponto de ser decretada a cassação do prefeito José Benedito Garcia, hoje, vai estar se cometendo uma das maiores injustiças do município de Itaberá. E eu falo isso com propriedade. Eu sou filho dessa terra. Eu nasci em Itapeva, mas o meu avô foi vice-prefeito, Josias Cardoso. O meu tio foi vereador por diversas vezes. A minha tia foi vice-prefeita diversas vezes. Eu tenho o primo que foi prefeito. Eu passei a minha infância aqui nessa cidade. Então, eu não estou falando agora como defensor do prefeito José Benedito. Eu estou falando com algo que eu queria para a cidade. Eu queria o melhor para a cidade. E o melhor para a cidade é continuar por mais um ano, pelo menos, é o final do mandato do prefeito José Benedito Garcia. Seria insano da parte, ou até mesmo ilógico, nessa altura do campeonato, já estamos praticamente no final do ano, quase em 2016, uma crise tremenda no governo federal, crise política, crise financeira, arrecadação só caindo, o prefeito tem que fazer com pouco, ele tem que fazer muito. Nesse momento, simplesmente se caça o prefeito e os projetos que estão em andamento, fica a população. Quem que vai perder com isso? É a população. É a população. Não, eu não vejo nem o prefeito como ele perdendo, ele volta para os afazeres dele. Mas quem vai perder com isso é a população de Itaberá. Eu termino aqui. Por favor, silêncio. Eu termino aqui. Eu peço a atenção de todos que esse discurso, que é curto, que eu vou ler, ele foi feito pelo Rui Barbosa, conhecido no mundo jurídico. Ele foi senador federal. Em 1914, ele fez esse discurso. Ele estava devidamente desmotivado com a situação política daquela época. Abre aspas.
A injustiça, senhores, desanima o trabalho. A honestidade, o bem, cresta em flor os espíritos dos mostos, semeia no corações das gerações, que vem nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas formas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Obrigado. Doutor Rossi. Quero cumprimentar o presidente dessa casa. Quero cumprimentar também os demais vereadores que compõem essa casa legislativa. Cumprimentar a todos os presentes que aqui estão até essa hora, com certeza preocupados com aquilo que irá acontecer no município de Itaberá. Gostaria de começar a minha fala falando da soberania dessa Casa de Leis. Nós vivemos no Estado democrático de direito, e é assegurado no Estado democrático de direito, pela Constituição da República, a independência de cada vereador aqui. Cada um dos ilustres vereadores pode deferir o seu voto com aquilo que estão apurando, com a sua consciência, e isso é assegurado pela nossa Constituição da República. E é diante disso que é lógico, diante de tudo aquilo que já foi lido, diante de tudo aquilo que já foi dito aqui, eu acho que o processo está de conhecimento, mas eu quero me ater exatamente os três fatos traçados na denúncia. Eu ouvi certas questões aqui. Me perdoe, eu acho que eu li o processo errado. Eu acho que não foi o mesmo processo que eu li. A começar pela própria denúncia. Já foi dito na defesa, e eu torno a repetir. É um emaranhado de artigos, é muito fácil citar artigos e querer trazer um caso concreto para aqueles artigos. Foi citado o artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, para querer trazer e se confundir com crimes praticados pelo artigo 4º do Decreto 201, que sim é de competência da Câmara, não se discute isso. Acho que a defesa foi mal interpretada. Aliás, nos relatórios emitidos pelos nobres integrantes da comissão, tudo que a defesa falou, houve ressalvas. E a denúncia, não. Na denúncia parece que estava tudo certo, tudo realmente, tudo aquilo que foi dito é o que realmente aconteceu. Me perdoem, com todo o respeito, não é isso que nós colhemos dos autos. A denúncia, ela quis trazer, primeiro, artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa, ele fala em enriquecimento ilícito. Aonde que está demonstrado no processo que alguém se enriqueceu ilicitamente? Pode pegar as 8.000 e tantas páginas que estão aqui
no processo e vamos ver se houve alguém que teve algum enriquecimento ilícito, seja do prefeito, seja de secretário, seja de interventor. O artigo 10 da Lei de Improbidade, ele fala em prejuízo ao erário público. Me demonstrem também, pois eu, pelo menos, não vi. Aliás, eu não sei se a douta comissão, ela teve tempo hábil para analisar as 8.000 e tantas páginas do processo que estão ali. Então, eu não vi prejuízo ao erário, porque se contratou uma empresa médica para prestar um serviço e esse serviço foi prestado, aonde está o prejuízo? Vamos começar falando por aí. Aonde está o prejuízo? Se o médico foi contratado, ou melhor dizer, não foi o médico, vamos deixar claro. E também, ilustre vereador Serrinha, Vossa Excelência disse que o Dr. Gilson foi contratado pessoa física. Não foi. Também não houve contratação do Dr. Gilson pessoa física. Houve contratação da empresa Mater Baby, que é de propriedade do Dr. Gilson. Mas se ela foi contratada e prestou o serviço, eu pelo menos não vi em nenhum local, em nenhuma daquelas páginas que estão ali, dizendo que o serviço não foi prestado. Então não se pode falar em prejuízo ao erário. Violar os princípios da Constituição, que é o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, talvez, mas está bem. Nesse sentido, nós temos que avaliar esses princípios. Se falou aqui em princípio da moralidade. Tá? O relatório final, com relação à contratação da empresa Mater Baby, pertencente ao Dr. Gilson, se falou no princípio da moralidade. Mas quando há conflitos de princípios, a gente tem que avaliar qual é aquele que é o preponderante. E eu acho, como já disse o meu colega, que aqui falou antes de mim, moralidade e deixar alguém morrer no hospital, é essa moralidade que está se buscando aqui, com relação a essa contratação? Então, eu acho que, como eu disse, eu acho que eu li um outro processo. Vamos lá. Questão da intervenção, como já dito, todos aqui estão, têm conhecimento, o porquê que ocorreu a intervenção no hospital. Rapidamente falando, como já disse o Dr. Marcos Paulo, o prefeito, quando assumiu em 2013, a situação era caótica. Por quê? O endividamento da então Associação Beneficente de Itaberá era tamanho que jamais o município iria conseguir cobrir aquele déficit que existia. Como que aquela entidade iria tocar o hospital e continuar pagando aquilo que estava em atraso? São mais de 5 milhões, minha gente, que está em atraso. Então, é impossível, seria totalmente impossível permanecer com aquela entidade. E eu acompanhei todo esse processo. Aliás, o processo 3.992/13, que foi que instituiu a intervenção, que é aqui que está a cópia inteirinha dele, e como já dito, foi encaminhado passo a passo ao Ministério Público, que também, como dito, existe um inquérito civil que está perdurando por 20 anos. Então, vejamos a seriedade da situação. Vejamos como que você vai consertar algo da noite para o dia se está sendo apreciada essa situação do Hospital de Itaberá há 20 anos. Talvez a solução fosse aquela que eu ouvi esses dias, que eu posso falar aos nobres vereadores, que é causa de indignação. O prefeito José Benedito Garcia, ou José Caetano, como conhecido, deveria ter fechado o hospital. Eu pergunto, nobres vereadores, é isso que Itaberá merece? Um fechamento no hospital que vem funcionando
ou bem ou mal, basta olhar a saúde em todo esse país, é caótica. Ou nós não assistimos televisão? Ou será que nós vivemos em outro planeta? Eu creio que não. Eu creio que Itaberá não merece. Então hoje, vejam bem, está se falando em cassação e trazendo irregularidades aqui, como contratação do interventor por ele próprio. Está aqui, eu estou com a carteira do Ariberto, que foi o interventor. A carteira está assinada pela diretora do departamento da ABI, que até então era contratada pela ABI. A carteira não está assinada pelo prefeito. Por quê? No período da intervenção, nesse ano que perdurou a intervenção, o município nada mais fez do que manter a situação que já existia. Que era essa situação? Uma terceirização que iniciou lá em 98, aliás, iniciou antes, aqueles que sabem, que têm conhecimento, iniciou exatamente com a CIA. E sem entrar no mérito de discussões jurídicas que vão ter que ocorrer dentro desse processo, desse inquérito do Ministério Público, por uma série de irregularidades que acabam ocorrendo, e não vou dizer isso, não estou culpando ninguém, vamos deixar claro isso, que também se tem a mania, já está culpando aqueles que passaram. Não, ninguém está culpando ninguém. Aliás, eu tenho certeza que, à época, procuraram fazer o melhor. Só que o melhor hoje, o que aconteceu? Passou da CIA para a ABI. A ABI herdou uma herança já de ações trabalhistas, certo? Ela foi uma sucessora desse endividamento. Então, é lógico que quem esteve à frente da ABI e todos esses problemas que existem, vai ter matéria de defesa para demonstrar que eles não foram culpados ou foram. Mas não se fala, e nós não podemos falar, que irregularidades é meter a mão no bolso. Porque eu acho que meter a mão no bolso, falar que alguém meteu a mão no bolso, ou seja, roubou, se apoderou de dinheiro público, que nem nós estamos vendo na Lava Jato, é bem diferente. Eu acho que aí, sim, é cadeia. Agora, meras irregularidades, tem que ver, tem que tomar muito cuidado. Então, nobres vereadores, como já dito aqui, no caso do interventor, o parecer final, ele se baseou exatamente no inciso 13 do artigo 15 da Lei 8.090, para querer dizer que teria que o município ter pago o interventor. Perdoe-me. Não é isso que fala o inciso 3 do artigo 15 da Lei 8.090. Eu vou ler para todos o que diz o artigo. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de endemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente, no caso o prefeito, poderá, vamos ver o verbo, requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. O que aconteceu no caso do interventor? Para mim é claro, ou então eu li outro processo. Aqui não está falando, em hipótese alguma, como dito, aliás, o parecer final da comissão, cheio de fundamentos jurídicos, mas esse fundamento não quer dizer aquilo que estão falando lá. Me perdoem. Aqui não está escrito expressamente que o interventor não pode ser pago pela entidade. Aliás, nós temos decisões aqui, e eu posso demonstrar, de entendimentos que entidades pagaram o interventor. Por que não? Aliás, isso daí, diferentemente também do alegado, e aí que eu falo que há uma série de confusões,
o decreto 4.012, que foi o decreto da intervenção, que instaurou a intervenção, ele foi claro no seu artigo 6º daquilo que o interventor poderia fazer. Para quê? Para poder fazer virar o hospital. Nesse rumo, já também abrangendo a questão da contratação da Maper Baby de novo, se tivesse 10 empresas de serviços ginecológicos, eu até concordo, sou de pleno acordo. Tinham 10 empresas, contrataram a empresa do Dr. Gilson, que era o secretário municipal da saúde. Daí sim nós poderíamos até falar que feriu o princípio da moralidade e outros tantos princípios. Mas só tinha ela, e ela já era contratada pela ABI. E o contrato foi firmado entre a ABI, Associação Beneficente de Itaberá, que, diga-se, ao contrário do que se falou, a intervenção foi na gestão. Por que foi na gestão? O município não teve acesso sequer às contas bancárias da ABI. Os pagamentos todos efetuados, sejam os cheques do interventor, eu não vi em momento algum citado, e não veio à tona, mas é só pegar os documentos que estão ali, estão assinados os cheques e os recibos pelo senhor Pedro Pedroso, que era presidente da entidade, e pelo senhor José Luiz Gonçalves, que é o denunciante, que era o quê? Diretor administrativo do hospital. Então, como é que pode... Hoje aqui, a gente está falando um negócio que, me perdoe, não existiu. Então, o interventor, ele foi pago pela ABI, porque, por questões de acertos, até por não complicar até uma contratação pelo poder público. Mas, antes de mais nada, para poder fazer virar o hospital. Tanto é que, se nós pegarmos intervenções pelo Brasil afora, Itararé, por exemplo, faz mais de 15 anos que estava uma intervenção. É aquelas intervenções inacabadas. Sabe por quê? Porque, na verdade, o poder público que sustenta essas entidades. Essa é a grande verdade. Desde 98, a ABI era sustentada totalmente por o dinheiro público. Ela não tinha outra renda. Mas o que aconteceu em Itaberá foi exatamente um ano. Um ano para quê? Para se tomar conhecimento da situação. Tentou-se fazer por 6 meses, mas foi pouco. Teve que fazer por mais 6 meses. Tomou conhecimento, fechou a intervenção. Qual é o prefeito que tem peito que fez isso? Assumiu o hospital de Itaberá. O municipal de Itaberá foi assumido pelo município, que, aliás, o hospital é do município de Itaberá. O hospital não era da ABI. Nunca foi. Aqueles que conhecem a história, foi o município recebeu em doação, que era o antigo Hospital São José. Então, o prédio, os equipamentos, tudo aquilo que foi adquirido é do município de Itaberá. É diferente da Santa Casa de Itapeva, por exemplo, que a Santa Casa não é do município. A Santa Casa de Itapeva é de uma entidade. Então, foi feita essa intervenção, tomou conhecimento, e esse conhecimento está aqui, ó, em 8.000 e tantas páginas. Quer dizer, alguém que está querendo esconder algum tipo, está se omitindo, ou até, de uma certa forma, como ouvi insinuações, fazendo falcatrua, pega a cópia de tudo isso e manda ao Ministério Público, manda ao Tribunal de Contas? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém em sã consciência faria isso. A questão do Dr. Gilson ser secretário e exercer a medicina, aonde está o impedimento? É diferente, no caso dos advogados, que o Estatuto da Ordem, sim, há um impedimento. Se for secretário, não pode advogar na iniciativa privada. Mas na medicina, onde é que tem isso? Eu não vi no relatório nenhum apontamento. Simplesmente falaram que o Dr. Gilson não poderia assumir, porque ele era o secretário. Mas quem foi contratado é a empresa dele. E como o doutor Marcos Paulo aqui leu,
há uma decisão do TSE, no qual o TSE entendeu que não houve nada, não houve irregularidade. Tanto é que o doutor Miderson é médico e é prefeito até hoje. Então, diante dessas questões, que, como eu falei, são 3 itens que a denúncia quis fazer crer que é crime político administrativo, que é a questão do interventor, a questão da contratação da Mapper Baby, que é uma empresa, e o prefeito não fazer concurso público, que a própria comissão entendeu que o chamamento público é suficiente, como de fato é mesmo, eu não vejo que houve nenhum tipo de cometimento de crime. Agora, 9 vereadores, Vossas Excelências, diante de tudo isso, diante dessas matérias, de tudo que está sendo reportado, cada um dos senhores tem a convicção, que está na mão dos senhores, de cada um dos senhores aqui, cada um dos senhores tem a convicção de que pode ser cassado o prefeito José Benedito Garcia, um homem eleito com 60% dos votos, um homem que teve a coragem de assumir um hospital. A gente ouve muita conversa, o doutor Gilson é ladrão. Onde é que está a prova? Onde é que está o roubo? Torno a dizer, a coisa mais difícil que tem é falar que alguém roubou. Porque quem rouba vai ter que ser provado que roubou. Então, será que o doutor Gilson não poderia assumir, ser secretário e clinicar como médico? Teria que o município ficar sem médico? Como o doutor Marcos Paulo falou, foi feito agora, fizeram chamada pública, agora, recentemente, semana passada, mas não publicar em todos os jornais, não apareceu um médico. Ou será que também eu estou vivendo em outro país e que está sobrando médico em quanto é lugar, é só a gente que está vendo que está faltando em tudo quanto é canto? Então, eu só tenho a falar e a pedir para que cada um dos senhores realmente reflitam. Vamos deixar a questão eleitoral para o ano que vem. A eleição é o ano que vem. Tem um momento de campanha política. Mas reflitam nos fatos. Reflitam naquilo que realmente se trouxeram à tona e que estão dizendo que é crime político administrativo. Me perdoem. Eu tenho 15 anos de dedicação na advocacia no direito público. Eu realmente não estou vendo crime político administrativo. Me perdoem. Então, eu peço aos senhores vereadores, aos ilustres, novos vereadores, que realmente reflitam muito bem. Porque caçar um prefeito, né, deixar registrado nos anais dessa Casa de Leis uma cassação de um prefeito injustamente, acho que isso vai ser um peso enorme no ombro dos senhores. Muito obrigado, e eu gostaria que o prefeito José Benedito Garcia usasse a palavra. Hora difícil, né? Então, boa noite a todos e a todas. Em nome do presidente da mesa, eu quero agradecer aos nobres vereadores, ao Vanderlei, ao Serrinha e à Patrícia que deram as suas falas aqui. Agradecer você, Vanderlei, todos vocês três. E dizer para vocês, eu, graças a Deus, sou nascido em Itaberá, tenho uma grande família, tenho a minha esposa que está aqui, que está me acompanhando nos altos e baixos da nossa administração. Agora, falar de prefeito é fácil. Agora, fazer é difícil. Então, vou falar para vocês. Eu sou nascido numa família humilde. Meu pai todo conhece, tem 83 anos. Nunca nos incentivou para fazer safadeza nessa vida. E, graças a Deus, eu herdei dele essa coisa de nunca pôr a mão no que é dos outros. Então, eu quero dizer para vocês, se eu for cassado aqui hoje, injustamente, se eu errei com o Gilson, posso ter errado.
no tipo de papel que eu fiz de contratação. Mas, para atender a população que estão morrendo, que estão precisando, vocês precisam saber, nós estamos transferindo 2.000 pacientes por mês para todo lugar de São Paulo, Sorocaba e mais departamento. Nós temos uma van, 16 pacientes todo dia para Jaú, Botucatu, talvez até Ribeirão Preto. Então eu quero deixar certo para vocês, o dinheiro da prefeitura está curto, do Brasil está curto, nessa crise que nós estamos passando. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, eu nunca pus a mão de ninguém, jamais da prefeitura. Então eu quero que os nobres vereadores me julguem justamente, não por causa de politicagem, por causa porque na vida pública é difícil. Então eu quero deixar para vocês. E eu quero deixar bem em frente aqui também, que a ABI, como que um prefeito pega a ABI e toca no sistema que estava? A ABI hoje ela deve 5 milhões, que o Rossi mesmo falou, mas tem mais 750 mil reais que ela nunca recolheu na prefeitura. Ela tem essa dívida com a prefeitura. Então, eu como prefeito, quem deve tem que pagar, porque eu honro meus atos. Eu devo, pago, posso dever hoje, mas eu pago minhas contas. Então, eu quero deixar claro para vocês. Eu não entrei na prefeitura para brincar. Entrei para mudar a política de Itaberá. Porque a política de Itaberá vem há quantos anos? Coronéis quer mandar, todo mundo quer mandar. Eu não aceito quem manda em mim. A decisão é minha. Sento com os vereadores e nós decidimos. Mas nego querer ser coronel e mandar em mim, eu não vou aceitar. Por isso, se quiserem me caçar, pode caçar, que eu entrei nessa casa de cabeça erguida, sou prefeito, e saio hoje no meio do meu povo, que apostou em mim, votou em mim. Eu saio hoje de cabeça erguida aqui, cumprimentando todo mundo, porque eu não tenho vergonha, porque eu não roubei. Então, explica-me como toca bem. Se alguém trouxer a cartilha que posso copiar e eu conseguir fazer, eu vou fazer. Porque eu entrei e prometi para o meu povo que votou em mim que eu ia mudar a saúde de Itaberá. Estou tentando, com todas as dificuldades que eu tenho. E eu também fiz um convite para todas as entidades de Itaberá, se tiver alguém na entidade aqui, pode se manifestar. E mais outras pessoas, para ajudar a administrar a saúde de Itaberá. Ninguém quis. Ninguém quis. E eu tive que se virar e arrumar. Então, quero deixar claro que eu convidei as entidades, quantas entidades nós temos em Gana, tem PAI, tem asilo, nós temos todas as entidades, convidei todas. E eu não convidei de boca, eu tenho papel assinado, que eles não quiseram tocar. Lógico, como que vai tocar um ABI, um hospital, com 7 milhões, 5 milhões, 7 milhões de prejuízo? Não vai tocar mesmo, ninguém vai pegar para tocar um barco desse. É só um prefeito que tem que honrar com seus votos e tem que ir lá e mostrar que é um cara que tem que administrar. Porque administrar com dinheiro é muito fácil. Agora, nessa crise que o país está passando, e nós estamos com um corte de repasse, tem que ser administrador, porque administrar com dinheiro é fácil. Isso é a coisa mais fácil que tem, mas com o dinheiro curto, tem que ter peito e coragem mesmo. E para assumir um hospital, eu pensei 3 vezes, mas eu assumi, enquanto eu tiver hoje, se até, já acho que é 11, meia-noite, eu tiver aqui, a minha saúde está tocando. A partir da manhã, se eu não tiver, daí o povo vai ter que ver o novo candidato que vem aí. Mas para mim não tem problema. Assunto do hospital. O hospital, todo mundo fala. Agora, enfrentar, ninguém quer ajudar. Então, eu enfrentei, eu prometi para a população que ia assumi o hospital. Estou passando água para o peito para tocar, porque saúde é igual a enxugar gelo. Todo o dinheiro que você põe lá, não dá. Hoje, nossas pessoas estão ficando mais idosas, nós estamos com mais pessoas com problema. Mas vou cuidar até hoje, meia-noite, até os nobres vereadores decidir a minha vida. Então, gente, vocês querem que eu feche o hospital, porque a maternidade já foi fechada. E não foi o Zé Caetano que fechou. Quem fechou a maternidade foi a administração passada. Agora, no meu mandato, enquanto eu estiver na prefeitura, eu não fecho o hospital. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Do Gilson, todo mundo já falou, todo mundo sabe. Agora, entre contratar o Gilson, como não tem outro médico na cidade, vocês sabem que está muito difícil contratar, e deixar o paciente morrer, me condene, porque eu não vou deixar o paciente morrer. Eu vou atender ele até a última hora que eu estiver aqui.
e os 9 vereadores estão aqui. A gente fez uma reunião nessa casa aqui. Eu convidei vocês para montar uma comissão para me ajudar a administrar o hospital. Também não tive resposta. Todo mundo concorda que o Jair, todo mundo, que eu convidei. Fiquei sozinho novamente, acusado e tudo mais. Então, gente, quero deixar claro para vocês, 9 vereadores. Eu estou naquela história. Tinha um programa da Globo, você decide. Hoje é vocês decidem. Então, quero deixar, em nome, para vocês saberem que eu nunca roubei ninguém, não preciso roubar. Tenho um pai, uma mãe com 83 anos, que me zela, que me quer muito bem. E hoje, amanhã, convido todo mundo para ir para o meu sítio. Vamos fazer uma boia, vamos comer lá, não tem problema. Política hoje, ela passa. E nunca ninguém vai ficar para sempre no poder. Então, quero dizer para vocês, chega de politicagem, precisa respeitar Itaberá. Precisa respeitar a população de Itaberá. Por quê? Doente não pede para ser transferido meia-noite, 1 hora ou 2 horas. Ele não marca horário. Os seus conhecimentos, hoje eu tenho 108 grávidas em Itaberá. E, além disso, tem umas 8, 10, com 14 anos, 15 anos. Quem que é a preocupação? É do prefeito, porque se der um problema com uma menina dessa, aonde que vai? A reclamação para o prefeito, porque... Então, eu tenho responsabilidade. Enquanto eu estiver lá, eu vou dar conta do recado. Então, nobres vereadores, vocês decidem, e muito obrigado, gente, por estar aguentando todos nós aqui até essa hora. Eu agradeço de coração a todos vocês, e a minha vida está na mão deles. Política, por quê? De amanhã em diante eu vou seguir a minha, que eu tenho, que é minha. Gente, muito obrigado. Encerrada a manifestação da defesa, suspenda a sessão por 15 minutos.